Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, nós estudamos o quarto livro da Codificação Espírita, codificação realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Estamos atualmente na segunda parte deste livro, segunda e última, que trata dos exemplos. Estamos já caminhando para o final do capítulo 6, quando Kardec nos traz casos de criminosos arrependidos, e estamos aqui no último caso, no caso do espírito François Latour. Temos acompanhado, hoje será já a quarta parte deste caso, mudei o nome do espírito. Jacques Latour. Vou confiar na memória, dá nisto, né? E, então, hoje nós vamos para a quarta parte. E ainda teremos, no final, amanhã, ainda a última parte, que encerra também não apenas o caso de Jacques Latour, mas também do capítulo 6, sobre criminosos arrependidos. Hoje, então, vamos começar. Ontem terminamos aqui com uma mensagem do guia do médium e algumas coisas que o médium não estava a compreender e o que o seu guia vem dar uns esclarecimentos. E aqui, temos aqui que o médium, a partir de hoje já, não é? O médium de Bruxelas, que recebera a primeira manifestação de Latour, mais tarde recebeu a comunicação seguinte. Então, nós temos uma outra comunicação desse espírito aqui. A última. Nada mais temais de mim. Estou mais tranquilo. Lembro que ele chegava e com aquelas manifestações violentas. Aí ele diz, nada mais temais de mim. Estou mais tranquilo, mas sofro ainda. Ainda sofro. Deus teve piedade de mim, porque viu o meu arrependimento. Agora sofro por esse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Então, antes ele sofria pela presença da imagem daqueles que ele havia matado. Agora ele sofre pelo arrependimento. Bem melhor, porque ele dizia que era uma tortura sem fim, ter essa continuidade desta visão sem parar das suas vítimas. Se eu fora bem guiado na vida, não faria todo o mal que fiz. Mas meus instintos não foram reprimidos e lhes obedeci, não tendo nenhum freio. Se todos os homens pensassem antes em Deus, ou pelo menos se todos os homens nele crescem em Deus, semelhantes crimes não se cometeriam mais. Mas a justiça dos homens é mal concebida. Lembremos que ele não foi pego pela justiça dos homens, não é? Por uma falta algumas vezes leve, um homem é fechado numa prisão que sempre é um lugar de perdição e perversão. Dali sai completamente perdido pelos maus conselhos e maus exemplos que auriu durante a prisão. Se, entretanto, a sua natureza é bastante boa e bastante forte para resistir ao mau exemplo, saindo da prisão, todas as portas estão fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos o repelem. Que lhe resta? O desprezo e a miséria. Aqui faz lembrar muito a história do livro Os Miseráveis, que depois também filmes e musicais e tudo. Que conta a história de um homem que roubou um pão e foi preso. E trabalhos forçados para toda a vida. Roubou um pão. E ele acabou conseguindo sair, fugiu e foi acolhido por um padre, tentou roubar a paróquia e o padre gentilmente cedeu os valores que ele queria e ele reconstruiu a vida. É algo bastante interessante essa crítica social
que nós vemos nessa obra e que lembra muito o que também esse espírito está trazendo aqui. Que lhe resta? O desprezo e a miséria. O abandono, o desespero. Se sente nele boas resoluções para retornar ao bem. Quer dizer, se ele sente boas resoluções para retornar ao bem, o que ele encontra? A miséria, não é? A miséria impele para tudo. O abandono, o desespero. Também ele, então, despreza o seu semelhante, odeia-o e perde toda a consciência do bem e do mal, uma vez que se vê repelido, ele que todavia tomara a resolução de tornar-se um homem honesto. Para se proporcionar o necessário, rouba, mata por vezes. Depois é guilhotinado. Isto, os que são pegos pela justiça. Ok? Ele não foi. Meu Deus, no momento em que minhas alucinações vão me retomar, sinto a vossa mão que se estende sobre mim. Sinto a vossa bondade que me envolve e me protege. Obrigado, meu Deus. Na minha próxima existência, empregarei a minha inteligência, meu bem, para socorrer os infelizes que sucumbiram e preservá-los na queda. Preservá-los da queda. Ajudá-los para não caírem, né? Obrigado, vós que não repugnais comunicar comigo. Ou seja, não se sentiram com repulsa por comunicar-se com um criminoso que esteve aqui como criminoso. Não. Quem não, quem nunca. Quem poderá jogar a primeira pedra, como disse Jesus? Aquele que não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Obrigado, vós que não repugnais comunicar comigo, não temais. Vedes que não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos representeis o retrato que fizestes de mim, mas representai-vos uma obra, mas representai para vós mesmos uma pobre alma desolada que vos agradece pela vossa indulgência. Adeus. Evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Latour. Assim no espírito a comunicação. Terminada esta última comunicação de Jacques Latour, nós vamos então para o texto de Kardec que finaliza o capítulo, que tem título de Estudo sobre o Espírito de Jacques Latour. Vamos ver aqui parte desse estudo hoje e amanhã concluiremos, ok? Diz-nos Kardec, então, não se pode desconhecer a profundidade e a alta importância de algumas palavras que esta comunicação encerra, ou seja, que ela traz. Além disso, oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos castigados, acima do qual, entretanto, entrevê-se a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula quanto se crê, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que as substituem na crença moderna, então essas Eumênides são da mitologia grega, né, que são como demônios. E aqui ele diz... e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível que as substituem na crença moderna, não são menos racionais, com os seus cornos e seus forcados, do que essas vítimas, servindo elas mesmas para o castigo dos culpados. Do que essas vítimas servindo elas mesmas para o castigo dos culpados. Então, a visão que ele tinha das suas vítimas foi o seu castigo. Não precisava ter nenhum demônio castigando, não é? Porque a visão das suas vítimas era como esta tortura que ele sofria. Era o seu inferno, digamos assim. Admitindo-se a identidade do espírito,
Admitir-se-á, talvez, por uma mudança tão rápida de seu estado moral. Foi assim que fizemos notar, numa outra ocasião, que há frequentemente mais recursos num espírito brutalmente mau que aquele que é dominado pelo orgulho, ou que esconde os seus vícios sob o manto da hipocrisia. Ou seja, ele era embrutecido no mal. E aqui Kardec nos diz que há frequentemente mais recursos para se tocar um espírito desse do que um espírito orgulhoso, ou ainda um espírito hipócrita, falso. É que ele disse, não é? Ele não recebeu orientação e manteve-se embrutecido e cedeu às paixões. Esse pronto retorno a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual não falta senão uma boa direção. Comparando a sua linguagem com a linguagem de um outro criminoso mencionado adiante sob o título Castigo pela Luz, é fácil ver qual dos dois é mais avançado moralmente, apesar da diferença de sua instrução e de sua posição social. Então, ele está aqui se referindo a um que ainda será visto no próximo capítulo. O próximo capítulo vai tratar de espíritos endurecidos, o que não é o caso deste. Este era um espírito, vamos dizer, mais selvagem, não é? Como ele mesmo diz aqui. Então, no próximo capítulo, ele vai já citando adiante, comparando a sua linguagem com a de um outro criminoso mencionado adiante sob o título Castigo pela Luz, é fácil ver qual dos dois é mais avançado moralmente, apesar da diferença de sua instrução e de posição social. Um obedecia ao instinto natural de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro punha, não é? O que ainda vamos ver, o que o outro punha na perpetração de seus crimes a calma e o sangue frio de uma lenta e perseverante combinação, e depois de sua morte afrontava ainda o castigo por orgulho. Ele sofre, mas não quer nisso convir. O outro foi domado imediatamente, porque estava ali simplesmente escravo de impulsos, não é? Não foi burilado, estava mesmo naquele estado mesmo mais primitivo, mais selvagem, de sentimentos e emoções, não é? E mental também. Pode-se assim prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. É claro, aquele que era simplesmente mais aselvajado, quando foi moralizado, foi grande a sua mudança. Já o outro está, vamos ver ainda, encharcado de vícios morais e se encontra muito mais endurecido para a mudança. E vai passar, então, mais tempo para mudar. Eu sofro, diz o espírito de Latour, desse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Vimos isto aqui na última comunicação que acabamos de ler. Há aí um pensamento profundo. Vamos repetir. Eu sofro desse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Ele está realmente tocado. Há aí um pensamento profundo. O espírito não compreende realmente a gravidade de seus delitos, senão quando se arrepende. O arrependimento traz o remorso. O remorso, sentimento doloroso, que é a transição do mal ao bem, da doença moral à saúde moral. Né? Então, com o arrependimento traz o remorso, e o remorso traz essa predisposição à mudança moral. Da doença moral para a saúde moral. É para isso escapar. Não. É um é mesmo, minha letra. É para disso escapar que os espíritos perversos se obstinam contra a voz de sua consciência, dessa dor do remorso, não é? Mas não adianta, é só adiar, porque uma hora o arrependimento vai vir e esta dor
vai vir. Então, é adiar o inevitável, bobagem, né? Mas, muitas vezes as pessoas buscam fugir disso. Então, é para disso escapar que os espíritos perversos se obstinam contra a voz de sua consciência, como esses doentes que se recusam o remédio que deve curá-los. Procuram se iludir, se atordoar, persistindo no mal. Latour chegou a esse período em que o endurecimento acaba por ceder. O remorso entrou no seu coração. O arrependimento o seguiu. Compreende a extensão do mal que fez. Vê a sua abjeção, quer dizer, o seu erro, e sofre com ela. Eis porque disse: eu sofro desse arrependimento. Em sua existência anterior, deve ter sido pior do que nesta. Porque se tivesse se arrependido como fez agora, sua vida, a que terminou agora, teria sido melhor. As resoluções que tomou agora influirão sobre sua vida terrestre futura. O que acabou de deixar, a vida que acabou de deixar, por mais criminosa tenha sido, marcou-lhe uma etapa do progresso, com o arrependimento. O arrependimento é aquela virada de chave, não é? É aquela como a história do filho pródigo, não é? Que Jesus diz, mas caindo em si pensou. É o momento do arrependimento que exige humildade. Né? Exige humildade. Reconhecer o erro exige. É isso que o orgulhoso tem dificuldade de enfrentar. É mais do que provável que antes de começar a sua próxima encarnação, era na erraticidade um desses maus espíritos rebeldes, quer dizer, antes de ele reencarnar e cometer esses dois crimes, estava lá na erraticidade, não é? No mundo espiritual. Então, antes de começar essa última existência, é mais provável que ele era um desses maus espíritos rebeldes, obstinados no mal, como se vê em tantos. Então, vamos ficar por aqui hoje e amanhã vemos, então, a quinta e última parte deste capítulo e deste caso de Jacques Latour. Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá. Muita paz a todos.